Como Silvio Frota morreu? Silvio Frota foi um general do Exército Brasileiro que desempenhou um papel importante durante o regime militar no Brasil. Ele foi um dos principais representantes da linha dura do regime militar, sendo conhecido por seu forte anticomunismo. Sua história foi marcada principalmente devido à sua tentativa de se tornar presidente do Brasil, para tentar barrar a abertura política iniciada por Ernesto Geisel. Silvio Couto Coelho da Frota nasceu em 26 de agosto de 1910, no Rio de Janeiro. Silvio nasceu numa família de classe média pobre, e a falta de recursos financeiros, junto da luta de seus pais para prover uma vida digna, foi algo que marcou a infância do militar. Seus pais eram extremamente católicos, e passaram para ele uma formação cristã que o acompanhou por toda a vida. O desejo por seguir uma carreira militar foi despertado ainda na infância, e mesmo sem nenhum parente seguindo a carreira, Silvio Frota já falava que no futuro iria se tornar um general. Embora sua família não o forçasse a ter notas excelentes na escola, o jovem por escolha própria se dedicava aos estudos com muito vigor e entusiasmo. Sua disciplina e dedicação aos estudos fizeram com que ele conseguisse ingressar no Colégio Pedro II, um dos mais prestigiados do país na época, e entrar nele era algo que poucos estudantes conseguiam. Em 1928, aos 18 anos, Silvio Frota ingressou na Escola Militar do Realengo, uma das instituições mais prestigiadas do Brasil na formação de oficiais do Exército. 4 anos depois, ele formou-se oficial do Exército Brasileiro. Nos próximos anos, Silvio Frota foi subindo na hierarquia do Exército, se tornando primeiro-tenente em agosto de 1934, e 14 anos depois já ostentava o cargo de major do Exército. Nesse período ele se casou com Ídia Pragana da Frota, com quem teve um casal de filhos. Em abril de 1960, Silvio Frota foi promovido a coronel, e no ano seguinte, quando ocorreu a renúncia do presidente Jânio Quadros, ele apoiou os ministros militares, que desejavam impedir a posse do sucessor constitucional, o vice-presidente João Goulart. Nos anos que antecederam o início do regime militar, Silvio Frota já era do alto escalão das Forças Armadas, e quando se iniciaram as conspirações contra o governo Goulart, ele chefiava o Estado-Maior da Divisão Blindada, no Rio de Janeiro. Durante os preparativos da derrubada do presidente João Goulart, Frota se aliou a outros militares de linha dura que eram contrários às políticas de Goulart, que consideravam uma ameaça comunista. Ele participou ativamente das operações que culminaram na tomada do poder pelos militares em 31 de março de 1964. Após o início do regime, Frota continuou a ascender na hierarquia militar, sendo promovido a general de brigada em novembro de 1964. Sua lealdade ao regime militar e seu forte anticomunismo garantiram-lhe posições de destaque, incluindo a chefia do gabinete do ministro do Exército e a formação do Centro de Informações do Exército. Sua participação na criação do Centro de Informações do Exército refletia muito dos pensamentos anticomunistas de Silvio Frota, que era considerado um dos linha dura do Exército. O Centro de Informações do Exército foi estabelecido com o objetivo de coletar informações sobre grupos e indivíduos considerados subversivos pelo governo militar. A unidade era conhecida por suas operações de infiltração em movimentos estudantis, sindicais e outros grupos que não estavam alinhados com o regime. Os agentes eram treinados para se infiltrar nesses movimentos, muitas vezes se passando por apoiadores da esquerda, para coletar informações e sabotar ações subversivas. Na primeira década do regime militar, Silvio Frota exerceu vários cargos de chefia, e foi cada vez mais ganhando nome entre os militares. Em 27 de maio de 1974, após a morte do general Vicente de Paulo Dali Coutinho, Frota assumiu o cargo de ministro do Exército. Sua escolha para o cargo não foi a mais acertada, já que Silvio Frota tinha um posicionamento linha dura, que contrariava o desejo do presidente Ernesto Geisel, que já pensava no início de uma abertura política para o Brasil. Frota acreditava que qualquer movimento em direção à democratização representava uma ameaça à segurança nacional e à estabilidade do regime militar. Essa postura gerou tensões significativas entre ele e o presidente, especialmente após a morte do operário Manuel Fiel Filho em janeiro de 1976. Como ministro do Exército, ele foi responsável por fortalecer o Centro de Informações do Exército.
Sua gestão foi marcada por uma vigilância rigorosa e pela repressão de movimentos de esquerda, refletindo seu compromisso com a manutenção da ordem e da segurança nacional. Em 1977, Silvio Frota tentou se candidatar à presidência do Brasil, desafiando a autoridade do presidente Ernesto Geisel. A tentativa de candidatura de Frota foi vista como uma afronta direta a Geisel, que declarou que só consideraria o assunto em janeiro de 1978. Essa movimentação política gerou tensões significativas dentro do governo e entre os militares. Em resposta, Geisel decidiu demitir Frota do cargo de ministro do Exército em 12 de outubro de 1977. A saída de Frota enfraqueceu a ala alinhadura do regime militar, permitindo que Geisel avançasse com suas políticas de abertura e reformas. Após sua demissão do cargo de ministro do Exército, Silvio Frota afastou-se da vida pública e dedicou-se a escrever sua versão dos fatos ocorridos durante o regime militar. Ele publicou o livro Ideais Traídos, onde expôs suas críticas à abertura política promovida por Ernesto Geisel e defendeu os ideais da alinhadura do regime militar. Nos últimos anos de sua vida, Frota viveu de forma mais reservada, longe dos holofotes. Ele passou a residir no bairro Grajaú, no Rio de Janeiro, onde levava uma vida pacata e se exercitava caminhando. Apesar de sua saída do cenário político, Frota continuou a ser uma figura influente entre os militares e conservadores que compartilhavam de suas visões. Em seus dias finais, sua esposa já havia falecido e o militar ficou aos cuidados de seus filhos. Sua rotina pouco mudou em seus últimos anos, ele continuou sempre dedicado aos estudos e mantendo seus posicionamentos em relação à política nacional. Porém, com o avanço da idade sua saúde começou a se deteriorar, ele sofria principalmente de problemas cardíacos, que necessitavam de cuidados médicos. Antes de seu falecimento, o militar passou uma semana internado no Hospital Marcílio Dias, onde acabou não resistindo. Silvio Frota morreu no dia 23 de outubro de 1996, vítima de insuficiência respiratória. Ele estava com 86 anos. O corpo de Silvio Frota foi enterrado no cemitério São Francisco Xavier, no Caju, na zona portuária do Rio de Janeiro, com honras militares e de ministro de Estado. O evento contou com a presença de familiares, amigos e colegas militares, que prestaram suas últimas homenagens ao general. Silvio Frota é lembrado por sua dedicação ao Exército Brasileiro e por sua postura alinhadura durante um período conturbado da história do país. Sua trajetória é lembrada tanto por suas contribuições ao Exército Brasileiro, quanto pelas controvérsias que marcaram sua carreira durante o regime militar. E foi assim que Silvio Frota morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.